Tranquilos. Bom, gente, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, então, eu sou a professora Rayane, sou coordenadora da Estácio, da Brinquedoteca da Estácio, na unidade Venda Nova. Vai estar aqui com a gente também a professora Beatriz, que é coordenadora na unidade Lourdes da Brinquedoteca e é a coordenadora do nosso curso de pedagogia na Estácio Belo Horizonte. Está aqui com a gente, então, o nosso convidado, que é o Antônio Marcos, né, para os chegados Marquinhos, que trabalhou comigo também um período, né? A gente estava debatendo educação integral, fizemos um trabalho bacana com professores da educação básica e desenvolveu, então, essa dissertação maravilhosa, né? Hoje estava relendo alguns trechos, é uma dissertação muito bonita, muito cheia de vida também, e que vai discutir a presença dos professores homens na educação infantil. Eu acho que essa temática ela é muito importante para nós no curso de pedagogia, mas na educação como um todo, porque vai debater as relações de gênero, né, na educação. E nós temos é, estudantes homens no nosso curso de pedagogia, então eu acho que, claro, para o conjunto, né, dos estudantes é um tema relevante, mas acredito que é uma temática fundamental também para pensar aí o futuro, a futura atuação desses estudantes. Então, Marquinhos, fica à vontade, compartilhe conosco aí as suas experiências durante essa dissertação e fica à vontade para se apresentar também. Desde já agradeço a sua presença aí com a gente. Boa noite a todos e todas. É, Agora sim, né? É bom que vocês podem ouvir minha linda voz, sem ruído. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou o Antônio Marcos, mas assim, para os amigos mais próximos, eu prefiro que me chamem de Marquinhos. Sou pedagogo pelo FMG, né? Ingressei em 2016, terminei em 2019, e já em 2019 eu fiz o processo seletivo para o mestrado, e aí iniciei o mestrado em 2020, defendi a dissertação em 2022. Em 22, logo depois de defender o mestrado, já fiz a seleção para o doutorado, já passei, e comecei em 2023 o doutorado, e hoje estou doutorando em educação, na Faculdade de Educação da UFMG. E eu não sei como é que eu vou começar, no sentido assim, também sou servidor público aqui na UFMG, trabalho na Escola de Música, na parte administrativa, também estou como professor nos terceiros anos do primeiro ciclo no Centro Pedagógico da UFMG, como bolsista que chama PIFID, o nome do programa, que é para aprofundamento da questão das práticas docentes. Rayane quer fazer alguma pergunta ou já vou falando dos dados que eu tenho, da questão da como que eu cheguei na pesquisa? Eu acho que você podia começar, Marquinhos, falando um pouco sobre o seu interesse, né, na temática. Por que que surgiu esse interesse no tema da educação infantil, na presença de homens nessa etapa da educação básica, e depois falar um pouquinho como que foi o desenvolvimento da pesquisa, Tá. por favor. Primeiro, assim, eu já me apresentei, eu gostaria de falar da honra que é ter sido convidado pela Rayane para estar falando com a turma de pedagogas da Estácio. É muito interessante a gente poder falar sobre a nossa pesquisa, porque é um filho que a gente gera, né? E interessante também que, como doutorando, quando eu olho para a minha dissertação, eu fico um pouco assim, eu falei isso mesmo, porque a gente vai amadurecendo, vai aprofundando as questões, e quando a gente olha para trás, a gente fica meio se cobrando um pouco. Mas faz parte do processo, porque a dissertação foi fruto de um período, daquele período, em 2022, quando eu fiz a pesquisa naquele momento. Agora, no doutorado, quando a gente se aprofunda, aí a gente vai tendo um olhar mais crítico, mas faz parte do processo. Eu não sei se vocês
estão por dentro disso, mas na UFMG, no curso de graduação, quando a gente ingressa, a gente tem uns percursos formativos, que a gente, acho que a partir do 6º período, a gente escolhe o percurso que a gente quer seguir. Se é ciência da educação, se é educação infantil, se é educação de jovens e adultos, movimentos sociais, e também questão da gestão dos sistemas escolares. Como antes da graduação de pedagogia, eu já tinha um curso na área de administração, quando eu ingressei na pedagogia, o meu interesse era ir para a parte de sistemas e administração escolar, porque eu não me via numa sala de aula com crianças, e muito menos pesquisando a presença dos professores homens na educação infantil. Por quê? Eu não sei se é uma especificidade do curso de pedagogia da UFMG, mas eu acho que da grande maioria dos cursos, que os homens, eles não são preparados para estar nesse lugar, como professores na educação infantil, né? Eu acho até louvável essa oportunidade que a Rayane está me dando, porque eu estava participando de um congresso no final de semana, lá em Vitória da Conquista, sobre gênero. E aí surgiu essa discussão tinha uma estudante que hoje ela está no mestrado, mas quando ela estava na pedagogia, ela participou de uma palestra de um professor homem que foi lá na escola, na faculdade dela, falar sobre a presença dos professores homens. E aí, quando o rapaz estava falando sobre isso, as colegas dela, do lado dela, falaram assim: Deus me livre de ter um professor homem dando aula para minha filha. E aí a gente escutar isso de um ambiente acadêmico, né, é bem problemático. E aí, eu estou falando isso porque mais para frente eu vou falar também o que a gente percebeu na pesquisa. Porque, vamos começar do começo. O que me fez chegar na educação infantil? Eu não pensava em pesquisar, em fazer parte de uma linha chamada Educação Infantil, Infância e Educação Infantil no programa de pós-graduação. Mas existe uma autora chamada Guacira Louro que ela fala que os nossos pensamentos políticos, a maneira como a gente vê o mundo, os desafios que a gente enfrenta, eles nos impulsionam para pesquisar sobre aquilo que a gente escolhe pesquisar. Porque para a gente, a área acadêmica é uma área muito conflituosa e muito difícil, né? Rayane sabe bem como é. Então, tem muita gente que passa por problemas psicológicos, pela cobrança, né? A gente tem um prazo para cumprir, tem coisas para entregar. E se a gente não pesquisa aquilo que motiva a gente, fica muito difícil. Então, aconteceu uma coisa comigo na graduação, que quando eu estava procurando um campo de estágio para fazer meu estágio na educação infantil, eu tive muita dificuldade de encontrar um lugar que me aceitasse para fazer o estágio. Porque, a princípio, quando eu procurei um lugar para fazer estágio, eu estava querendo um lugar mais próximo da minha casa, para facilitar a minha vida. E lá tinham escolas da rede privada. E aí, quando eu ligava para essas escolas, me apresentando, dizendo que eu precisava fazer um estágio, as pessoas perguntavam, algumas já falavam de cara, nós não trabalhamos com esse tipo de estágio. E essa expressão até coloco lá na dissertação, na parte da introdução. E aí, outras vezes que eu ligava, eles perguntavam qual era a minha disponibilidade. Se eu falasse que a minha disponibilidade era à tarde, eles falavam que só tinha vaga pela manhã. E se eu falasse que era pela manhã, só tinha vaga à tarde. E aí eu fui pensando assim, eu pensei, nossa, como é complicado conseguir um campo de estágio na educação infantil sendo um homem. E aí comecei a pensar, refletir, será que existem professores homens na educação infantil? Porque a gente não ouve muito falar, né? E aí cheguei na dissertação de um homem chamado Joaquim Ramos, que é um precursor nesse ramo aqui em Belo Horizonte. Ele defendeu a dissertação dele em 2011. E aí cheguei no trabalho do Joaquim, li a dissertação, me interessei pelo tema, e aí fui pesquisar. E aí quando a gente olha os dados do INEP, né, a gente encontra lá a quantidade de professores homens no Brasil, em Belo Horizonte, ou em qualquer lugar que a gente procure lá, faça o filtro na planilha do INEP. E aí, com os dados aqui de 2021, né, os professores do Brasil em Belo Horizonte, de 635 mil mulheres, nós tínhamos no Brasil 26 mil homens.
que é mais ou menos assim 95,86% de mulheres para 4,18% de homens. E em Belo Horizonte, nesse mesmo período, nós tínhamos 9.203 mulheres para 204 homens em toda a rede, quando a gente considera as escolas municipais, as escolas conveniadas, creches conveniadas, e também a educação, as escolas privadas. Então, em Belo Horizonte, em 2021, nós tínhamos 204 homens, que correspondia a 2,17% do total, né, de professores, mulheres e homens da educação infantil. E aí a minha pesquisa, eu filtrei esses 204 homens para os professores da EMEI de Belo Horizonte. E aí eu cheguei em 22 professores. Então, naquela época, em 2021, nós tínhamos 22 professores homens em Belo Horizonte, nas EMEIs. E desses 20, a metodologia da minha pesquisa foi aplicar um questionário com esses professores, para selecionar as histórias, as trajetórias mais interessantes, aquilo que chamava mais atenção, e depois a gente aplicou fez uma entrevista semi-estruturada com 3 docentes. Por que eu escolhi 3? Porque eu queria perceber como era a relação desses professores, porque um era da creche, um da pré-escola e um da gestão. Eu queria saber se existia diferença no tratamento, nas relações desses professores de acordo com o local que eles estavam na educação infantil. E aí a minha pesquisa, a princípio, né, o meu objeto de pesquisa era eu achava que o grande problema em relação aos professores homens na escola era com as famílias das crianças. Então, a princípio, a minha pesquisa era a relação dos professores homens com as famílias. Mas quando a gente foi tratando os dados dos questionários, a gente percebeu que as famílias não eram o problema maior da educação infantil. E aí, teve até uma pessoa que falou aqui, deixa eu abrir o chat aqui. Foi a Fernanda, falou que chocante, né? Mais chocante ainda, Fernanda, é o fato da gente perceber que o grande problema dos professores homens na educação infantil não é somente as famílias, mas sim o interior da escola, a relação com as colegas professoras. Porque quando a escola abraça o professor, a família pode chegar com os questionamentos, com as desconfianças e tal, mas essa escola ela vai saber como lidar com isso. Vai falar assim, não, esse professor é profissional, ele é ótimo profissional, ele não oferece risco para as crianças, aí as famílias ficam tranquilizadas. Agora, quando o problema é dentro da escola, porque existem casos que as colegas falam, a mesma fala que a minha colega que estava lá no seminário falou, que as colegas dela falaram que não deixariam as filhas e os filhos serem cuidados por um professor homem na educação infantil, os professores da minha pesquisa também falaram isso, que ouviam isso das colegas na sala dos professores. Elas chegavam para eles e falavam que não aceitariam que as filhas ou os filhos fossem educados por um professor homem. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a questão da presença dos professores homens na educação infantil, o que é que as pesquisas falam, né? Outras pesquisas. Tem uma pesquisadora que é muito conhecida nessa área, que é chamada, ela já faleceu, mas ela é muito presente porque os trabalhos que tratam desse tema sempre referenciam essa pesquisadora, que é a Débora Sayão. Ela fala dos estranhamentos, né? Que a presença dos professores homens, essa presença causa esses estranhamentos. Mas eu gostaria de pontuar também outra coisa, que de fato a educação infantil ela é uma área predominante de mulheres, claro, a gente sabe disso, porque ela surge a partir de lutas empreendidas por mulheres, né, das classes populares que precisavam de um lugar para deixar as crianças, e aí surgiu esse movimento de criação de creches. Nessa época, a creche ainda tinha um caráter meio assistencialista. Hoje a gente foca muito na questão da indissociabilidade entre o cuidado e a educação. Porque a escola de educação infantil ela não é só para cuidar, né? Ela tem que educar também. Só que na década de 80, 90, a creche ela tinha era esse lugar que as mães deixavam as crianças lá para ser cuidadas, para dar o banho, para alimentação e depois pegava no final da tarde. Eu mesmo estudei numa creche dessa.
Ô, na década. Marquinhos, Oi. é legal você falar porque esses dias mesmo eu estava trabalhando com uma turma minha que eu tenho de didática sobre aquele texto do Paulo Freire, que é professora Cintia, não, né? Que fala também sobre esse processo de, né, tanto da questão da visão assistencialista quanto desse processo de feminilização, né, da educação como um todo. Beatriz quer falar alguma coisa? E às vezes está com a mão levantada. Oi, gente, tudo bem? Oi, Marquinhos. Oi. Eu sou Beatriz, obrigado por aceitar o convite. Já estou adorando aqui. Talvez eu tenha que sair porque eu vou entrar em sala de aula, mas eu estou achando muito legal porque a gente conversa muito na sala de aula sobre isso. E esse ano eu notei que na turma aqui do Lourdes, né, do campus Lourdes, tem mais homens, né, Rayane? E então os homens estão chegando, e homens jovens também, né? Que é bem interessante. A gente está até com um aluno aqui, que é o Fernando, que é um dos calouros nosso. Então, acho essa discussão muito legal. Aí eu queria perguntar o seguinte: nisso que você está falando, né? Se você viu, percebeu na sua pesquisa que também esses lugares, por exemplo, de as professoras eram mulheres, mas os diretores eram homens, por exemplo, das escolas, que perceber se tinha essa questão. E também essa questão que você está falando do caráter assistencialista. Eu já dei muito aula aqui no curso de serviço social e tem esse caráter também, a história do serviço social. Ele era um curso muito voltado para mulheres e com esse caráter assistencialista. Então é isso. E acho muito legal esse debate, Rai. Acho que a gente vai ter que chamar o Marquinhos depois de novo. Se quiserem, pode me chamar que eu vou É presencialmente. verdade. Obrigada, gente. Porque é muito legal falar sobre isso, porque é uma necessidade que os que a gente tem percebido, que os cursos de formação têm, né? Para que a gente não perpetue essa ideia nos próprios graduandos, né? Que a gente consiga formar pessoas que consigam abraçar essa diversidade dentro da educação infantil. Porque é muito importante, né? Ter essa diversidade na educação infantil. Tem até, eu vou depois no final falar uma fala de um professor que participou da pesquisa, que ele fala que o professor homem na educação infantil não é para tomar o lugar da mulher, mas é para colaborar. Que tanto ele aprende com as colegas, quanto elas aprendem com eles. Então, eu acho que é isso, essa parceria, né? A vida é assim, a gente precisa do diverso para a gente se completar, né? E aí eu falei da Débora Sayão, que fala dos estranhamentos, aí tem Eu... outros... Oi, pode falar. Oi? Ah, desculpa, acho que deu uma caidinha aqui. Eu acho que tem esse caráter também do cuidador, da cuidadora, né? E tem essa perspectiva de que o homem não pode ser um cuidador, né? Que é um Inclusive, pouco da sociedade. inclusive algumas profissões que envolvem cuidado, elas são majoritariamente femininas, né? Enfermagem, docência na educação infantil, que mais? Fisioterapia, outras, né? Também que envolvem o cuidado. Porque tem essa ideia de que a mulher é mais afetuosa, ela é mais delicada, e o homem não pode, né? Mas se existem profissões masculinas, entre aspas, né? Engenharia, matemática, etc., que as mulheres também podem ingressar, os homens também podem ingressar nas profissões ditas femininas, né? E eu acho que é uma possibilidade de colaboração mútua dos sujeitos, tanto dos homens quanto das mulheres, nessas profissões. Eu acho que tem muito a colaborar, a enriquecer os relacionamentos. E aí eu já falei dos estranhamentos que a Débora Sayão vem falar, né, que a presença desses professores homens ocasiona, e tem também alguns outros autores que falam sobre a questão da sexualidade colocada em xeque, que os professores que estão na educação infantil são cobrados e são avaliados em relação à sua sexualidade, porque existe um senso comum de que os homens são abusadores, somente eles são os abusadores, né? E Joaquim Ramos também, ele fala de um estágio comprobatório, que a gente no serviço público, a gente passa por o estágio probatório, que é aquele período legal que a gente tem que cumprir as nossas funções, é avaliado, a gente depois desse período probatório, a gente
apto a continuar no serviço público. Além disso, os homens têm que passar por um comprobatório, eles têm que comprovar que eles são dignos, que são aptos de estarem ali na educação infantil. Então, é uma cobrança bem acentuada. Alguma pergunta para eu continuar? Não, é só comentar que eu acho que é uma visão também bem deturpada das coisas, né? Como se esse lugar da violência ele tivesse restrito à figura masculina, né? É, então, eu acho que é interessante também a gente. Semana que vem vai estar discutindo essa questão, inclusive, né, Beatriz, do abuso infantil, da exploração sexual. E eu acho que é importante a gente começar a desmistificar, porque a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, são as mulheres também que estão nesse lugar de abuso, né? E aí acaba que a gente muitas vezes silencia crianças, adolescentes que estão passando por esse processo porque vem de uma figura feminina, né? Então, assim, a gente sabe como é mais difícil, inclusive, identificar entre os meninos, homens, quando estão passando por um processo de violência sexual. Então, eu acho que essa temática, ela é fundamental para a gente discutir, assim. A gente tem que parar de separar, né, de fazer essa divisão de gênero em relação a essa, inclusive, imagem, né? E também, né, eu acho assim que é um debate que sempre está presente, né, no espaço escolar, porque a gente sabe como que, infelizmente, a gente tem vários casos, né, de violência sexual, de abuso, mas que é uma temática que a gente precisa se aprofundar, e muitas vezes a gente faz o contrário, né, a gente não debate, e quando a gente debate é que a gente pode ir rompendo com essas ideias que você falou, né? Eu só estou vendo aqui no chat a Gisele falando que é que eu acho que causa esse receio ou resistência nas pessoas para a aceitação do professor masculino. Na minha humilde opinião, eu acho que o que causa essa resistência é alguns autores chamam de novidade de gênero, que é esse ingresso de um profissional do sexo masculino numa profissão majoritariamente feminina. Então, causa esse estranhamento, né? Eu acho que à medida que novas pesquisas vão sendo feitas, mostrando que existem essa possibilidade da presença dos professores homens, não focando não só nos desafios dos professores, mas nas possibilidades que esses professores apresentam para a comunidade escolar como um todo, eu acho que vai fazer com que essas resistências elas não vão sumir, mas elas possam diminuir um pouco. Tanto a resistência dentro da escola, resistência nas famílias, e a resistência também nos próprios graduandos e futuros pedagogos, de saberem que a educação infantil também é um lugar para eles. Né? Eu acho assim que o desafio que as pessoas que ingressaram, eu não sei se vocês sabem, mas foi em 2004 que a Prefeitura de Belo Horizonte criou as UMEIs. E aí, com a criação das UMEIs, foi criado o cargo de educador infantil. E aí foi onde houve o primeiro concurso público para educação infantil, que aí possibilitou esses homens também ingressarem, porque o concurso público ele é democrático, qualquer pessoa pode fazer o concurso, né? Porque quando a gente olha para as escolas privadas, eles têm o direito deles, né, de não aceitar um professor homem na educação infantil, porque apesar de eles estarem abaixo da lei, mas eles não fazem concurso para isso. Eles têm a possibilidade de, na seleção, fazer esse filtro. Nas EMEIs, existe o concurso público, então qualquer pessoa pode passar, inclusive os homens. Então, isso aconteceu a partir de 2004, né, que nós tivemos esses professores ingressando na educação infantil. Certamente, os professores que ingressaram em 2004 enfrentaram muito mais complicações, porque eles estavam realmente rompendo ali, naquele momento, com o sistema, né? Talvez os professores que entraram agora no concurso de 2023 já vão
vão encontrar resistências, mas não as mesmas dos precursores. Por quê? Porque ele vai saber que existem outros professores na rede, ele pode pesquisar onde tem esses professores e tentar conversar com esses professores, e alguns desafios que esses professores já passaram podem ajudar que eles não passem agora. Então, são várias questões. Eu acho que essa questão da resistência também tem a ver com a religião, que ultimamente, né, nos últimos anos, a gente tem notado um crescimento desse movimento conservador. Inclusive, eu não sei se vocês acompanharam, mas na minha dissertação eu falo isso. Algumas assembleias legislativas propuseram leis que proibiam homens de atuarem na educação infantil. Lá em São Paulo, foi um projeto de lei proposto pela a deputada Janaína Pascoal, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no Ceará, só que caíram todos porque é inconstitucional. Mas a religião está muito focada assim, em observar, em fiscalizar mesmo a educação. E não no sentido mais assim de propor, mas mais de atrapalhar, eu acho, na minha opinião. Então, assim, e aí vem com um senso comum de que, e aí a questão, eu acho assim, é preocupante, porque vira um foco, talvez, para o lado mais errado. Porque os abusos não acontecem dentro da escola. Na grande maioria das vezes acontece mais dentro de casa, né, pelos familiares e tal. Então eu acho que o foco tem que ser esse cuidado com as crianças, não só dentro da escola, mas na sociedade como um todo, né? Saber o que é que está acontecendo com essa criança dentro de casa, né? Porque chega muitos casos desses na escola de crianças que são abusadas por parentes. Então foca-se nos homens que estão atuando, quando o foco deveria ser outro. Então, eu não sei se eu respondi, Gisele, a sua pergunta, mas eu acho que é uma questão muito profunda, que eu acho que a gente tem que discutir. Agora, eu acho assim que essa resistência também ela vai diminuir à medida que a gente pesquisar mais, à medida que nós que estamos dentro da faculdade, da universidade, que a gente se abra para o novo, que a gente compreenda que é um espaço também para os homens, e que se vocês que estão se formando agora no curso de pedagogia abrirem a mente e essa possibilidade para que homens ingressem também na educação infantil, quando vocês se formarem em pedagogia e forem para a escola, um dia, quando chegar um colega seu, professor homem, vocês não vão ser essas colegas que vão ser um percalço no caminho dos professores, mas que vão ajudá-lo a serem aceitos tanto dentro da escola como pelas famílias. Eu acho que é esse movimento que a gente tem que fazer. E uma outra coisa que, seja na minha pesquisa de mestrado, quanto agora no doutorado, que a gente está percebendo, que os professores eles cobram muito essa questão da formação. Não só na formação na graduação, mas a formação depois, uma formação continuada. Porque existe um silenciamento dos professores homens, até mesmo pela SMED, pela Secretaria de Educação, né? Então, não existe uma formação que faça com que a comunidade acolha esse professor, que mostre que existe esse professor, que mostre o trabalho dele, que mostre como é importante ter um professor homem na educação infantil. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que tem que acontecer. Mas eu acho que a gente está caminhando, né? Os desafios estão postos, mas a gente tem que continuar. E eu acho que, assim, para mudar o mundo, eu acho que depende de cada um de nós. Então, nós estamos aqui fazendo agora, quase 7 horas, estamos aqui conversando sobre essa possibilidade. Então, eu acho que é interessante, né? E olhar os trabalhos que estão sendo feitos, dar uma lida, ver os resultados, ver que está dando certo e passar para frente. Eu acho que é isso. Marquinhos, eu queria só comentar, né, para a gente, acredito que as meninas também vão ter aula agora, mas para a gente já ir fechando algumas coisas, assim, da nossa conversa, que eu acho que você traz essa questão da perspectiva de mudança, e eu fico pensando muito no que a Beatriz tinha comentado antes do próprio ocupar espaços de cuidado, sabe? Então, eu penso assim,
Tem, é claro, a questão da categoria, né, que é uma questão mais específica, mas ao mesmo tempo, eu acho que também a gente, enquanto sociedade, precisa normalizar e, ao mesmo tempo, até exigir que os homens ocupem os espaços de cuidado, né? Então, a gente precisa que seja normal um homem levando os filhos no posto de saúde, né? Porque a gente vê muito pouco que um pai esteja numa reunião de professores, né? Uma reunião da escola, acompanhando os filhos, porque eu acho que esse processo para a gente, enquanto sociedade mesmo, ele é urgente, né? As mulheres, em contraponto, ficam sobrecarregadas nesse espaço de cuidado, né? E aí, e ao mesmo tempo, os homens também não ocupam o espaço que é deles, né? E que eu tenho certeza que é um espaço de muito crescimento também, né? Não é um espaço só de trabalho, mas é de trabalho, mas ao mesmo tempo é um espaço de crescimento. E assim, eu acho que esse passo ele é fundamental para a gente também naturalizar o homem nesse lugar. É o homem que é enfermeiro, é um homem que seja professor, né, lá na educação infantil, um professor que seja um homem que seja cuidador de idoso. Então, acho que esse movimento a gente precisa fazer na nossa categoria, mas também, né, coletivamente, enquanto sociedade mesmo, assim. Eu acho que tem tudo a ver também com essa proposta, né? Essa perspectiva que você traz da gente mudar o nosso olhar e também transformar as nossas ações. Na verdade, assim, até eu falo um pouco na dissertação sobre essa questão do gênero, né? Joan Scott, ela vem falar sobre a atribuição dos papéis. O que é papel da mulher, o que é papel do homem, né? Ela falava assim, que o homem é o provedor. Até hoje eu estava dando aula para as crianças sobre a questão dos indígenas, comunidades indígenas, e aí lá no texto do livro fala assim, que os homens nas aldeias, eles são responsáveis pela caça e as mulheres por cuidar dos filhos e cozinhar. Então a gente vê como é enraizado na cultura, né? Essa questão do que é trabalho de mulher e o que é trabalho de homem. E aí o homem se responsabiliza de sair de casa para trabalhar, para trazer o sustento, e a mulher que se vira para cuidar, fazer tudo. Né? E como é difícil, imagino, como deve ser difícil ser mulher, né? Porque hoje em dia, além de trabalhar fora, quando chega em casa ainda tem que cuidar da casa, lavar roupa, fazer comida para o dia seguinte, cuidar dos filhos, olhar o para casa, olhar a agenda. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar numa sociedade onde existe essa divisão mesmo, né? Da responsabilidade, do cuidado. E aí que esse cuidado ele saia de dentro da nossa casa, mas que vá também para as instituições. É isso? Isso mesmo, muito bem. Marquinhos, eu vou pedir, se você quiser comentar mais alguma coisa para a gente ir encerrando, mas já ir agradecendo, né? Esse é o horário que as nossas estudantes iniciam suas aulas, né? A Beatriz também vai dar aula agora nesse horário, mas foi muito bom estar aqui com você. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos, que você venha também conhecer as nossas unidades, vai ser muito bom. Eu quero. Eu estou, para quem não sabe, eu estou no doutorado e eu estou pesquisando, continuo pesquisando isso, aprofundando as questões. Se no mestrado eu pesquisei a relação dos professores com a comunidade escolar, né, o grupo do núcleo gestor, das colegas professoras, das crianças e das famílias, agora no doutorado a gente está aprofundando as expressões de masculinidades desses professores, porque eu gosto de falar assim que a masculinidade é um espectro, né? Tem as pessoas que são Sim. heterossexuais, homossexuais, tem os homens que são casados, outros que são solteiros, e a maneira como esses homens vivenciam a masculinidade pode fazer com que eles sejam mais aceitos ou menos aceitos dentro da escola. Então, essa discussão que eu estou fazendo no doutorado. E aí, assim, como a gente tem pouco tempo, talvez fosse o caso de você compartilhar a dissertação, que eu acho que é legal. Ou então, Claro. como a dissertação é muito grande, eu tenho um artigo que foca num professor que chamou muito a minha atenção, que eu acho que seria interessante para o pessoal dar uma lida, porque é um artigo bem fluido, a leitura fluida, assim, bem legal,
Eu acho que seria interessante. Maravilha, eu vou disponibilizar no nosso Linktree, vou divulgar também lá no nosso Instagram, que aí as alunas têm acesso. E Muito obrigada. sempre que precisar é só chamar, que eu tô indo. Maravilha, Marquinhos, combinado então. A gente faz mais encontros lindos como esse, né? Foi muito bom essa noite a gente compartilhar essa temática. Muito obrigada, adoramos, viu? Foi, Obrigada, Marquinhos. foi rápido, né? Obrigada, turma. É, porque a gente fez, pois é, mas acho que a gente vai precisar de uma mesa redonda, né, Vamos. Rai? A Com reservar aqui o certeza. auditório. Vamos ver se a gente consegue ainda esse semestre, porque esse tema é muito legal. A gente pode até chamar o pessoal da psicologia também, de repente, para conversar sobre masculinidades, esse lugar. É, Verdade. mas muito legal, gostei. Obrigada. E vamos lá, para a aula agora. De nada. Obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês. A gente se vê nos próximos debates, nas próximas aulas. E mais uma vez, muito obrigada, Marquinhos. Obrigado pelo convite. Um abraço para vocês. Abraço, gente. Boa noite. Tchau.